Então abre agora aí na sua introdução geral do Missal Romano. Então começou o nosso texto, certo? Dica acadêmica. Como estudar bem. Quanto mais elementos dos seus sentidos você colocar no seu aprendizado, mais informação você vai reter. Ok? Então vamos supor que você está aqui sentadinha, participando aqui, o que você está fazendo? Você está colocando 2 sentidos nesse aprendizado. Você está me vendo, você está me ouvindo. Mas a moça simpática aqui do seu lado, parece que está um pouco mais empolgada, ela tem um outro sentido ali, ela também tem um livrinho na mão, a apostila. Então ela vai me ver, ela vai me ouvir, e ela vai ver aqui o que está escrito. Nossa, então deu uma turbinada já no aprendizado. Mas se ela for um pouquinho mais empolgada e tiver uma caneta escondida ali em algum lugar, ela vai colocar um outro sentido, né? Ela vai riscar, tato, ela vai sublinhar, ela vai anotar alguma coisinha. Então, só não vai dar para usar aqui o olfato e o paladar, mas os outros estudos dá para usar. Então, se você só ficar olhando para mim e me escutando, é uma coisa. Se você acompanhar o texto e sublinhar alguma coisa que te chamou a atenção, é outra coisa. Se você fizer uma anotaçãozinha do lado assim, um rabisco, um negócio, é outra coisa. Quem decide a quantidade de informação que quer ser agregada é você. Esse vídeo depois vai estar lá à disposição de vocês no YouTube. Quem quiser rever, tirar alguma dúvida, aí é você que decide. Se você quiser ficar aqui só para passar uma hora aqui diferente, fazendo um treino diferente também, livre, certo? Mas aconselho, aproveite da melhor maneira possível, da maneira mais eficaz. É uma apostila, não é um livro, então não tenha piedade dela, destrua ela. Sublinha, rabisca, passa tinta colorida assim, caneta vermelha, marca texto cor-de-rosa, que faz seta e desenha a minha cara e depois fica bonito me mostra, mas ativo, certo? Quanto mais empenho, maior aprendizado. Então vamos lá. Quando Cristo Senhor estava para celebrar com os discípulos a ceia pascal, na qual instituiu o sacrifício do seu corpo e sangue, mandou preparar uma grande sala mobiliada. Então isso aqui está aqui a citação, Lucas 22. Então quando chegou o momento da última ceia, o que Jesus deu aos discípulos? Uma ordem. Prepara o lugar. Ele falou onde, falou como que eles iam identificar, tudo. Então aí a igreja sempre entendeu que esta ordem dizia respeito a ela. Por isso, foi estabelecendo normas para a celebração da Santíssima Eucaristia, no que se refere às disposições da alma, os lugares, os ritos, os textos. Quem que estabelece a forma que a missa deve ser celebrada? A igreja. Quem que estabelece onde os sacramentos podem ser celebrados? A igreja. Ai, padre, eu quero fazer o meu casamento na praia, assim, lá no Caribe, pôr do sol e tal, aquela luz batendo assim no meu véu, lindo, igualzinho eu vi no filme. Não pode. Mas, padre, eu vi. Não pode. Se foi padre que fez, foi treta, foi golpe, foi mercenário, tinha dinheiro na jogada. Porque não pode. A igreja determina onde os sacramentos podem acontecer. E onde o sacramento da Eucaristia pode acontecer? Na igreja. Em que circunstâncias o matrimônio não, mas a missa pode acontecer numa casa? Uma circunstância onde não tem igreja. Certo? Então, celebrei em roça, muito tempo, Petrolina. Bem, tinha um lugar que a gente ia celebrar a missa que tinha que ser numa casa. Porque não tinha igreja, E aí, vai deixar o povo sem Eucaristia? Não. Mas estamos aqui, tem igreja, então é na igreja. Certo? Celebro a missa num condomínio, vou lá, tem capela aqui dentro que cabe 6? Não tem, então vai ser onde? Vai ser numa casa, ou vai ser num salão. Mas, porque não tem igreja lá dentro, entendeu? Mas tem a igreja
Por que você quer guardar na sua memória do seu matrimônio, não sei, ao invés de você guardar a lembrança da beleza do altar, de uma igreja, de um ambiente consagrado e sacro, você quer se lembrar do cheiro de fezes de uma vaca numa roça? Você quer anexar isso à lembrança do seu casamento? Você quer anexar esse tipo de coisa? Ô igreja! Ai, padre, mas o senhor é muito radical, o senhor que faz assim, tem outros padres que faz diferente. Faz porque quer, do fuço, certo? Mas a igreja tem uma lei e tem uma norma. Ela manda que seja de uma determinada forma. Aí, meu amigo, se você achar um padre que pagando bem que mal tem, aí eu não me responsabilizo. Mas a igreja tem normas. Então, a igreja se responsabilizou por determinar onde, como, ritos, textos. As presentes normas, promulgadas por vontade expressa do Segundo Concílio Vaticano e o novo missal aqui é da década de 60, tá? É isso que a gente usa até hoje. Então, o texto é da década de 60. Então, o novo missal, que de futuro vai ser usado no rito romano para a celebração da missa, constitui mais uma prova dessa solicitude da igreja, da sua fé e do seu amor inalterado, para com o sublime mistério eucarístico e da sua tradição contínua e coerente, não obstante a introdução de algumas inovações. O que esse primeiro parágrafo da introdução está fazendo? Ele está preparando para uma guerra que já estava acontecendo. Aquela guerra que eu mencionei no final, no nosso último encontro, quarta-feira. Essa briga entre aqueles que já estavam adaptados àquele rito do Concílio de Trento, do século XVI, e agora um novo concílio, que mudou algumas coisas. Aqui falou, não obstante a introdução de algumas inovações. Então, mudaram algumas coisas. O que pode mudar num sacramento? Acidentado não, pelo amor de Deus. Acidentado não pode nem estar, coitado. Tomara que não tem ninguém acidentou para vir. Então, pode mudar os acidentes. Aquilo que não é essencial, a substância. Então, mudou os acidentes, certo? E o texto, vocês vão ver, ele insiste sistematicamente, repetidas vezes. É até chato, mas é pedagógico. Nessa ideia da continuidade. Existe uma continuidade na igreja. Desde Jesus Cristo, os apóstolos, e vem uma continuidade até nós. O que não mudou? A substância. O que mudou? Muitos acidentes. Você quer um exemplo perfeito disso? Quem aqui tem mais de 7 anos de idade? Levanta a mão. Ótimo. Você não, né, Gilmara? Muito bem, linda. Mas quem tem mais de 7 anos de idade, falando do ponto de vista dos acidentes, não é mais quem você era quando você nasceu. O pessoal da medicina aí me ajuda se eu estiver mentindo. Mas todas as células do nosso corpo, com exceção dos neurônios, a cada 7 anos são totalmente substituídas. No seu caso, a Vilta é bem mais fácil, porque não tem que preocupar com o cabelo. Mas, todas. Então, as células do seu corpo, todas, que estão aí no seu corpo agora, elas não estavam aí quando você nasceu. Elas não estavam aí 10 anos atrás. Então, todos os acidentes do seu corpo mudam a cada 7 anos. E você vira uma outra pessoa a cada 7 anos? Jesus, mas estão tirando foto lá fora, Rodrigo, não é você não, viu? Rapaz, que raio. Raio no caso da angíria, gente, é o negócio mesmo, é o raio, né? Então, o seu corpo muda nos acidentes. Mas você não vira outra pessoa. Você continua sendo a mesma pessoa. É isso que aconteceu na história da liturgia. Aconteceram mudanças nos acidentes. Quando você muda o penteado, você não vira outra pessoa. Você vai lá na praia lá e fica lá torrando no sol e chega aqui parecendo um peru, um trem tudo queimado, vermelho. Você não é outra pessoa. Nossa, você está tão diferente. Aí você fala, apenas nos acidentes. Mas a substância é a mesma. Não mudou. Só a mesma pessoa. Você pode usar isso em argumento de briga de casal.
Você não é mais aquele que eu casei. É claro que não. Os acidentes mudam a cada 7 anos. Mas a pessoa é a mesma. Você só não conhecia direito. Certo? Então, entendeu? Então, aqui o documento ele vai insistir nisso sistematicamente, repetidas vezes. Existe uma tradição que vem permitindo que essas mudanças sejam meramente adequações, para que a compreensão seja melhor, a vivência seja melhor. Mas a essência, a substância, não mudou. Então, vamos seguindo. Falei semana passada, quem não estava, só para se orientar, né? Todos os documentos da igreja, eles são divididos em números. Você não precisa se preocupar em procurar capítulo, seções, subseções e tal. Não precisa. Você tem um documento da igreja na mão, você se movimenta de que forma? Pelos números. Então existe esse índice que tem a sequência de primeiro capítulo, segundo capítulo, seção, subseção. Mas aí, do lado desse parágrafo que nós começamos a ler, tem um número, não tem? Número 1, beleza? Aí desce, número 2. Aí são 3 parágrafos, depois vem para o quê? Número 3. Então não pense em parágrafos, pense em números, certo? E a gente vai se comunicar assim, por números. Olha lá na última folha da sua apostila. Vamos ver quando é que acaba esse documento. Qual o último número? 399. Então, quando eu quiser movimentar aqui dentro, voltar atrás ou ir lá na frente, eu não vou falar para vocês. Gente, olha na página tal. Gente, olha no capítulo 2, subseção 3A, inciso D. Não. Eu vou falar, vai no número 46 para mim. Pronto. Achei. Vai no número 72 para mim. Achei. Beleza? Então, por isso que é muito simples e muito fácil você procurar referências nos documentos da igreja. O catecismo funciona assim. Ah, tá lá no catecismo número 1732. Nossa, onde é que está isso? Uai, abre o catecismo e vai ver. Número 1, número 2, número 3. Uai, então está lá na frente, né? Está lá na frente. Até o número 1732. Achou? Achei. Ficou claro? Então vamos para o número 2. Faltam só 397. Agora começa a insistir então o quê? Nessa continuidade. Uma coisa que vocês vão ganhar nessa nossa formação também vai ser o quê? Além de calos, nessa musculatura que separa a lombar do quadríceps, vulgo bumbum, vocês vão ganhar também um vocabulário muito legal. Vocês vão aprender a se referir ao que acontece nesse ambiente sacro pelos nomes. Tem muitos nomes, muitas palavras que são aplicáveis aqui e que talvez escaparam um pouco, porque talvez houve uma debilidade aí na formação, talvez na catequese, ou talvez até mesmo, não sei, esquecimento. Mas então fica atento. Quando eu ver alguma coisa que, sim, que é interessante, eu vou chamar a atenção. Gente, isso aqui, ó, importante, guarda isso aqui. Quando você for falar disso, use essa expressão para a gente chamar as coisas pelos nomes que elas devem ser chamadas. Certo? A natureza sacrificial da missa, solenemente afirmada pelo Concílio de Trento, de acordo com toda a tradição da igreja. Olha aqui, então começou bem. Vou insistir só mais um pouquinho, tá? Para mim não ter que voltar mais nisso. O que são os concílios, gente? Os concílios, eles surgem em momentos de uma crise, grande ou não, da igreja, onde a igreja precisa tomar algumas decisões, apresentar algumas coisas de forma mais clara. Houveram muitos na história da igreja, muitos, certo? Então houve o concílio de Nicéia no ano 325, houve o concílio de Constantinopla no ano 381. Então tinha um pessoal falando que Jesus não é Deus, então a igreja se reúne. O que é o concílio? É o Papa, os bispos em comunhão com o Papa. Certo? E outras pessoas ali que vão ajudar a coisa a funcionar. Mas basicamente você pensa nisso. Falou concílio, em quem que você está pensando? No Papa e nos bispos. Da onde? Da Itália? Da onde? Da Europa? Do mundo. Tem gente para dedéu. Então dá trabalho. Por isso que quando eles juntou para fazer esse concílio Vaticano II, foram anos.
O Concílio Vaticano I foi interrompido por uma guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é um evento muito grande, que tem um impacto muito grande na igreja. Então, o Concílio de Trento, ele surgiu diante de qual crise? Revolta protestante. Então, surgiu o protestantismo, a igreja estava ali à beira do abismo. E a igreja precisou, gente, a gente senta agora e limpa a casa, ou a casa vai cair. Certo? Então, isso aconteceu quando? Século XVI, 1500 e tarará. Depois desse Concílio de Trento, não teve outro. Teve o Concílio Vaticano I, que, como eu disse, foi ali interrompido pela guerra, que nem saiu direito ali, mas aconteceu, uma coisinha aconteceu. Mas depois, então, do Concílio de Trento, o grande movimento que movimentou a igreja aconteceu na década de 60, que se chama Concílio Vaticano II. Então, quando você ouvir essa expressão, Concílio de Trento, o que você tem que pensar? Século XVI, Reforma Protestante, Revolta Protestante, Martim Lutero. A igreja precisava de uma coisa mais clara para o povo saber o que é a fé católica. Depois disso, século XX, início do século XX, Concílio Vaticano I. Saiu ali 2 documentos, eu acho, um pouquinho mais. Mas depois, Concílio Vaticano II, década de 60. Então, você ouve essa expressão agora, você vai ouvir isso muito, você tem que entender do que está falando. Certo? Tem uma reunião onde o Papa com os bispos apresentaram várias mudanças para várias coisas na igreja. E a mais impactante, sem sombra de dúvida, foi o quê? Os sacramentos, as celebrações, certo? Então, vamos lá. Então, de acordo com toda a tradição da igreja, que ele está insistindo, o Concílio de Trento é uma coisa ruim para a igreja, do mal, do tradicionalista. Não! É fantástico! E está dentro do quê? Da tradição da igreja. Assim como o Concílio Vaticano II. Então, foi mais uma vez formulada pelo Concílio do Vaticano, o segundo concílio, né? Quando a respeito da missa proferiu essas significativas palavras. Agora aqui é uma citação do Concílio Vaticano II. Olha, gente, olha que coisa linda isso aqui, gente. Isso aqui é o documento, são os documentos da igreja. Que ao invés da gente, católico, pegar isso aqui para ler, coisa séria, coisa de substância, fica procurando aí na livraria aí, esses livrinhos aí meia boca, esses trenzinhos frouxo, esses trenzinhos aí com receita de bobó de camarão no final, esses negocinhos para fazer a gente chorar, para ficar meio emotivo, essas autoajuda. Gente, a igreja tem coisa muito boa, tem coisa muito profunda, que muda a vida da gente se a gente ler e meditar. Então, olha essa citação, relaxa aí para escutar. O nosso Salvador, na última ceia, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Para quê? Para que Jesus fez aquela última ceia? Com o fim de perpetuar através dos séculos, até a sua vinda, o sacrifício da cruz. Ou seja, aquilo que aconteceu no Calvário, Jesus inventou um jeito de que aquilo fosse perpetuado no tempo. Durante quanto tempo? Até a sua vinda. Até o fim deste mundo. O sacrifício da cruz e, deste modo, confiar à igreja, sua amada esposa, o memorial da sua morte, da sua ressurreição. Então Jesus institui o sacrifício. Ele confia ele a quem? Quem estava ali com ele? A igreja. Os apóstolos. E ali Jesus dá uma ordem. Fazer isto em memória de mim. É uma ordem, não é um pedido, é imperativo. Não é, olha gente, se vocês não tiverem nada para fazer, depois que eu voltar para o céu, vocês podiam ir celebrar de vez em quando, só para lembrar os velhos tempos, né, e tal. Não. Fazer isso é imperativo. Em minha memória. É uma ordem. Tanto é que ali naquele momento os apóstolos foram ordenados sacerdotes. Ali nasceu o sacerdócio católico, na última ceia. Essa doutrina do concílio, encontramos-la expressamente enunciada de modo constante nos próprios textos da missa.
Então, essa doutrina, que doutrina? A doutrina de que Jesus instituiu o sacrifício para perpetuar esse sacrifício no tempo até a sua vinda e confiou isso à igreja. Onde que a gente encontra isso? Nos textos da missa. Assim, o que já no Antigo Sacramentário, vulgarmente chamado leonino, está falando aqui de outro documento, bem antigo, se exprime de modo inequívoco nessa frase: todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Aparece-nos desenvolvido com toda a clareza e propriedade, aonde? Nas orações eucarísticas. A oração eucarística é um momento que, infelizmente, é o mais rico de teologia e de catequese. E é o que o povo fica mais distraído, porque é cumprido. E vocês estão destruindo a capacidade de vocês de colocar atenção em alguma coisa por mais de 7 segundos. Por causa de uma porcaria que chama TikTok, WhatsApp, videozinho, curtidinha, fotinha e coisinhas. Aí você pega ali o seu celular e fica lá passando. 5 segundos, hahaha, curti. 5 segundos, nossa, que legal, curti. 5 segundos, que legal, curti. Aí você vai curtindo, rindo, kkkkkkkk. Aí você chega aqui na missa, aí chega no momento em que é solene, o padre para e começa ali uma reza que não acaba mais nunca. E aí você fica olhando para ele. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Aí sua vontade é fazer assim no padre. Ó. Curti, tá bom, próxima. Vai plantar bananeira, não vai fazer nada diferente. Aí umas marmotas na igreja católica, né, tentando se adequar às novas circunstâncias dos tempos contemporâneos, né, faz a missa virar um circo. Aí começa a plantar bananeira aqui, começa a fazer show, começa a tocar berrante, começa a fazer umas coisas medonhas para ver se segura a atenção, né? Porque só Jesus não é suficiente para prender a atenção do povo. Então vamos inventar macaquice para ver se o povo presta atenção, né? Gente, não precisa de inventar macaquice. É só ajudar o povo a entender o que está acontecendo aqui. E ajudar eles a conservar pelo menos parte das digitais. Para de esfregar o trenzinho o tempo todo. Começa a colocar atenção nas coisas por mais de 5 segundos. E tentar perceber a beleza do que está acontecendo. Então, na oração eucarística, que é aquele momento solene que a gente introduz nele com o prefácio, né? E aí depois a gente canta o santo, ou reza o santo, e aí começa. Pronto, é um momento onde ali vai acontecer o mistério. O mistério da fé. Então, presta atenção nos textos. Eu vou falar o meu exemplo de criança. Quando eu era pequeno, eu ia nas missas e tudo. Uma das primeiras coisas que eu fazia quando eu chegava dentro da igreja, pegava o jornalzinho, sabe o que era? Ver qual que era a oração eucarística. Eu com 12 anos de idade já sabia qual que era qual. Mas não é porque eu era católico assim de rocha e fiel, não. É porque eu sabia que a 2 era menorzinha e a 4 era maior. O dia que eu vi a 4, eu falei, nossa, velho, você tá doido. Você já viram a 4? Foi esse final de semana. Os coroinhas ficam meio zarambetos, assim, desesperados, porque não chega a hora do sino nunca. Você tem ideia, a gente acaba o santo e a gente começa a falar, fala, e tem resposta, você responde e nem chegou ainda na consagração. E fala e responde, gente, mas que tamanho de reza é esse? Aí você vira o jornalzinho. Nesse jornalzinho, para caber, o dia que é a 4 tem que diminuir a letra. Senão não cabe, porque ela é uma lepa de reza. Mas é a reza mais linda que existe de todas as orações eucarísticas. Pega o dia que você pega o jornalzinho, vê a 4, antes de ficar assim, meu Deus do céu, essa é comprida, hein? Pega e olha com carinho e fala, nossa, fala desde a criação até a nossa redenção. Então, cada uma tem a sua beleza, mas todas elas estão versando sobre o mesmo sacrifício. Mas aí tem que botar atenção e tem que prestar atenção, ver o que está acontecendo. Beleza? Então, vamos seguindo adiante, né? Vamos lá. Com efeito, no momento em que o sacerdote faz a anamnese, dirigindo-se a Deus em nome de todo o povo, dá-lhes graças e oferece-lhe o sacrifício vivo e santo. Então, toda vez que o padre reza a oração eucarística, ele vai fazer uma anamnese. Padre, o que isso tem a ver? Me lembra uma palavra que eu já ouvi, parece que tem a ver com amnésia.
quando você vai no postinho de saúde, no pronto-socorro, ou num médico, ou em algum ambiente que envolva medicina, a doutora me corrige se eu estiver mentindo, ou recepcionista, ou alguém vai fazer com você uma anamnese. O que é uma anamnese? Seu nome, de onde você é, tem algum problema cardíaco, já fez alguma cirurgia, pressão para medir, glicose, como é que tá? Então o que é isso? É uma investigação do seu histórico. Está verificando qual é o seu passado. Então, anamnese é o quê? Recordação. É um jeito bonito de falar memória, recordação, certo? Então, lá na missa, na oração eucarística, o padre vai falar. Então, na hora, quando Jesus amou os seus e amou os seus até o fim, essa é a oração eucarística, se não me engano, quarta, ele tomou o pão, deu graças, partiu. O que é isso? É uma anamnese. Está citando um evento histórico que aconteceu, como aconteceu. Mas até esse momento é uma anamnese, é uma lembrança. Partiu e disse. Aí ali naquele momento ali, meu amigo, é hoje. É aqui e agora. A eternidade tem o seu véu rasgado e o sacrifício do Calvário se faz presente, de modo incruento, sem sangue. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Eu não estou falando, Jesus falou assim, presta atenção para vocês verem como é que ele falou. Não, ali agora é Jesus. E é Jesus que fala. Eu empresto a boca para ele. É ele que fala, certo? Mas o que é a anamnese? A anamnese é essa lembrança do evento, ok? Então guarda essa palavrinha. Se algum dia você ouvi-la, anamnese é uma lembrança, é uma memória, é uma recordação. Ok, então vamos seguindo adiante, né? Então, faz a anamnese, dirige-se a Deus em nome de todo o povo, dá-lhe graças, oferece-lhe o sacrifício vivo e santo. Isso é, a oblação apresentada pela igreja e a vítima, por cuja imolação quis o mesmo Deus ser aplacado e pede que o corpo e sangue de Cristo seja um sacrifício agradável a Deus, Pai e salvação para todo o mundo, né? Então isso aqui é algo que você, como católico, às vezes você não para de pensar nisso. Mas isso aqui, gente, é de uma grandeza, assim, medonha. Só tem católico no mundo? Claro que não. Tem evangélicos, tem budistas, tem muçulmanos, tem pagãos. Quem que vai para o céu? Só católico? Não, claro que não. A gente espera que pelo menos a maioria escapou lá, seja nós, mas se não for também vergonha nossa, paciência. Mas a Igreja Católica, nos seus documentos, inclusive um deles está dentro do Vaticano II, que se chama Ad Gentes, a Igreja Católica diz que todo homem de boa vontade pode alcançar a salvação. A Igreja Católica nunca pregou que só católico vai para o céu e que os outros vão para o inferno. Tem uns companheiros nossos aí que gostam de falar que nós vai tudo para o inferno, que nós ficamos adorando imagem, tudo e tal, mas paciência, né? Mas nós nunca falamos isso. Nós temos certeza que o evangélico pode ir para o céu. Nós temos certeza que uma pessoa que nunca pôs o pé dentro da igreja católica e nem na igreja evangélica pode ir para o céu. Certeza absoluta. Desde que ele siga o crivo da razão, faça o que é certo, evite o que é errado, certo? Tudo isso. Ademais de, se ele for para o céu, ele também vai. Por quê? Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, que é a redenção para ele. E que é aplicado a ele, mesmo sem ele saber e sem ele querer, todo dia. Por quem? Pela Igreja Católica. Então, gente, olha que doideira. Vocês vêm aqui numa missa e participam de uma missa. E vocês estão rezando pela salvação do mundo inteiro. E se alguém no mundo que não está aqui alcançar a salvação, isso aí também a Igreja Católica defende, é por causa dela. Por isso que a frase, não há salvação fora da Igreja Católica, é verdadeira. São Cipriano, século III. Fora da Igreja Católica não existe salvação. Mas isso não quer dizer que só o católico vai ser salvo. Quer dizer que mesmo quem não é católico vai ser salvo às custas da Igreja Católica. Pá, toma! Gente, isso é loucura! Loucura!
Eles vão engolir isso? É claro que vão. O dia que eles estiverem lá em Riba. Gente, vai ter muito queixo caído lá em Riba. Muito. Muita gente, ó. É? Vai, claro que vai. Certo? Essa é a nossa fé. Então, entendeu? O que essa última frase aqui disse? Olha, então, o sacrifício é agradável a Deus Pai e é oferecido para quê? Não é pela salvação dos católicos. É pela salvação de todo mundo. Deste modo, no novo missal, a norma da oração, olha que palavrinha exótica que está aí depois, em latim, lex orandi, da igreja, está em consonância perfeita com a perene norma de fé, lex credendi. Esta ensina-nos que, exceto o modo de oferecer, que é diverso, existe perfeita identidade entre o sacrifício da cruz e a renovação sacramental na missa, por Cristo Senhor instituída na última ceia, ao mandar os apóstolos que a celebrassem em memória dele. Fazer isso em memória de mim. Consequentemente, a missa é ao mesmo tempo sacrifício de louvor, ação de graças, propiciação e satisfação. Então, o que esse parágrafo complexo está falando para nós, padre? Vocês se lembram da missa da Epifania, os que são paroquianos aqui da Santa Teresinha? Claro que se lembram. Teve um momento em que eu fiz uma oração diferente da oração do missal. Foi a oração pós-ofertório. Naquela oração, eu expliquei para vocês que havia um problema na tradução. Porque a tradução estava se referindo à Eucaristia como símbolo de Jesus. É um erro de tradução. Não é esse o texto da fé católica. Tanto é que eu usei a oração da tradução do Missal de Portugal. A tradução do Missal de Portugal era perfeita. Não falava de símbolo, falava de identidade. Então a Eucaristia não é um símbolo de Jesus. Ela é Jesus. Fim de papo. Certo? Então, aí eu fiz essa explicação para vocês. Eu falei, aquilo que cremos, lex credendi, é aquilo que celebramos, lex orandi. Então, o que nós cremos? Qual é a nossa fé? É aquilo que a gente reza. E o que a gente reza? É aquilo que a gente acredita. Então, se você rezar um negócio que não é a sua fé, logo, logo você está acreditando num negócio que não é a sua fé. Por isso que assim, você tem todo o direito de ir, talvez aí numa coisa aí de um culto ecumênico, um casamento aí de um parente que vai ter na igreja católica. Tem gente paranoica que vem em mim, padre, eu fui no casamento do meu sobrinho na igreja católica, eu tenho que confessar. Fui no casamento da igreja evangélica. Não, confessar por quê, ué? Você não pecou, ué? Não, eu fui, padre, numa igreja evangélica. Eu falei, ué, e eu também, ué, já dei palestra em igreja evangélica, já fiz velório em igreja evangélica, tudo bem que era nosso, né? Quantos parentes seu nós já enterrou na igreja lá Brasil para Cristo, Liane? 3, 4? Então, 3 eu lembro de ter feito. Ah, é porque foi um que foi 2, né? Foi seu papai e sua mamãe, foi junto, né? Pronto, lá na igreja evangélica. Certo? Então, não é pecado você ir na igreja evangélica. O pecado é você ir lá procurando conhecer e viver a fé evangélica. Agora, se por uma ocasião ou outra você teve de ir, mas, nossa, padre, eu vou lá porque o pastor é tão bom, ele prega assim com a convicção, com o amor e tudo e tal. O que ele vai pregar para você? A fé evangélica. E aquilo que você acredita, você vai estar rezando. E aquilo que... Rezando não, orando no caso lá, né? Porque rezando lá dá problema. Então, e aquilo que você estiver orando, logo, logo você está crendo. Fim de papo, certo? Então, por isso que para nós é tão importante a gente estar atento às nossas orações. Porque aquilo que a gente reza é aquilo que a gente acredita. É aquilo que a gente acredita. É aquilo que a gente reza. Ok? E aí aqui mais uma vez, olha a insistência, o tanto que é chata. Gente, nós vamos na primeira página, já falou desse umas 4 vezes. E vai de novo. Esta ensina-nos que exceto o modo de oferecer, que é diverso, existe perfeita identidade entre o sacrifício e a renovação que acontece na missa. O que está falando? Aquilo que Jesus celebrou na última ceia, e isso que nós acabamos de celebrar aqui agora, em há pouco, é a mesma realidade. É a mesma essência, é a mesma substância. O que muda? Aqui ele não usou a palavra acidentes. O que ele usou? Exceto no modo de oferecer, que é diverso. Então, o modo. Muda o modo, muda os acidentes.
mas a essência não muda. A substância é a mesma. Beleza? E agora, vamos aí para o próximo, terceiro. Gente, vocês viram assim que é uma metralhadora, né? Não para respirar. Então, se tiver uma pergunta, você pode levantar a sua mão, tá bom? Eu vou tentar respondê-la. E se eu ver que está pergunta bem fora da casinha, eu peço para depois me procurar pessoalmente. Estou aqui falando da Santa Missa, alguém aí pergunta se eu ainda estou gostando de pamonha, certo? Então, não vai dar para responder isso agora. Ainda mais em cadeia nacional, né? Já pensou, Rodrigo? Deus me livre e guarde. Então, ok? Mas se tiver dúvidas, pode levantar a mão. Às vezes uma palavra que eu estou pressupondo que você está conhecendo e talvez não, a gente vai esclarecendo. Mas eu também vou dar um espaço para o final de dúvidas, tá bom? E garanto que já estou acabando, tá? Meu projeto de vida é acabar 9h05. Então, está acabando. Fica tranquilo aí, não vai dar nem dor nas cadeiras. Padre, mas se for só isso, não vai acabar nunca. Mas quem disse que eu estou com pressa de acabar? Tanto que é bom ver vocês aqui, ué. Você tá doido, menino? Acho que eu vou fazer só 15 minutos toda vez. Então, vamos lá. Número 3 agora. O mistério admirável da presença do Senhor sob as espécies eucarísticas, reafirmado pelo Segundo Concílio Vaticano e outros documentos do magistério da Igreja, no mesmo sentido e com a mesma doutrina com que o Concílio de Trento... A chatura aqui de novo. Viu? Então está falando do quê? Existe um mistério admirável. Qual é esse mistério? É o mistério da presença real de Jesus sob as espécies eucarísticas. Ele está sendo reafirmado pelo Vaticano II. Mas não foi o Concílio Vaticano II na década de 60 que descobriu isso. Por isso que ele usou, ele está sendo reafirmado no Concílio Vaticano II, em outros documentos, no mesmo sentido e com a mesma doutrina que o Concílio de Trento tinha proposto à nossa fé. Está vendo a tentativa de criar uma harmonia? O que foi decidido lá no século XVI, no Concílio de Trento, não mudou. O mistério é o mesmo. Aqui apareceu uma palavrinha nova, que talvez vocês não estão acostumados. Vocês viram aí? Passou batido. Deixa eu ver se é sobrinho o quê? Sobrinho, não. O mistério admirável da presença real do Senhor, aonde? Sob as... Essa palavra espécie é importante. Ela é técnica. E é bom você saber se referir a ela, certo? Porque o que acontece no mistério eucarístico? Existe pão, existe vinho, certo? Alguma coisa muda. Alguma coisa não muda. O que muda? A essência ou os acidentes do pão e do vinho? Os acidentes? Então o pão vira jaca. Ou pelo menos fica com cheiro de jaca. O vinho, não sei, fica sólido, já que muda os acidentes, né? Não, gente. No mistério eucarístico, você tem pão e você tem vinho. Se mudar os acidentes, quer dizer que vai continuar sendo pão e vinho. Então, qual que é a diferença entre um pão de batata e um pão de trigo? Um acidente. A batata e o trigo, mas assim, é pão do mesmo jeito. Agora, eucaristia não é pão. E eucaristia não é vinho. Virou outra substância. É Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, o que mudou? O acidente ou a substância? A essência? A essência? A substância? Por isso que a palavra, ela teve que ser inventada. Ela não existia, porque não existe nada na natureza que é assim. Nada. Só essa realidade. Foi inventada uma palavra. Na Idade Média. E nunca mudou. Tentaram, mas nunca inventaram uma melhor. O nome da palavra é transubstanciação. O que significa transubstanciação? Mudança de substância. A substância mudou. Ué, padre, mas eu faço transubstanciação lá em casa, então, aí. Eu pego o ovo e faço bolo. Bolo não é ovo. Você vai fazer dor de bolo aí. Então você pega ovo, é uma substância. Farinha de trigo é uma substância. Isso aqui é outra substância. Eu junto tudo e vira bolo. Bolo não é ovo, farinha e açúcar. É outra coisa, é bolo.
Eu fiz uma transubstanciação? Não. Transubstanciação é mudar a substância sem mudar os acidentes. Olha que doidice que é a Eucaristia. Quais são os acidentes do pão? Cheiro, sabor, textura. Esses são os acidentes do pão. Qual o acidente do vinho? Textura, sabor, cheiro, é líquido. Esses são os acidentes dele. Quando acontece a missa, continua tendo cheiro de pão, continua tendo gosto de pão, continua tendo textura de pão. Ou seja, permaneceram as espécies. Os acidentes. É um jeito mais bonitinho de falar acidente, porque eu fico falando acidente toda hora, você está com medo de andar na rua já. Então não vou falar mais acidente. São as espécies. Então não mudou nada dos acidentes, mas mudou a substância. É Jesus, não é mais pão. É Jesus. Ficou claro isso, gente? Isso aqui é a nossa fé, tá? Só o católico que acredita nessa doidice. Vocês vão ver aqui agora em a pouco ele vai citar a questão de que para os evangélicos houve uma tentativa de mudança de palavras. Certo? Até para nós católicos houveram algumas propostas de mudança. Houve uma vez que surgiu aí uma ideia aí que o Papa teve que fazer uma encíclica para falar, gente, isso é doidice, não fala isso. Por exemplo, tentaram tirar transubstanciação, porque é uma palavra muito antiga, é muito medieval, a gente precisa de um negócio mais moderno, aí eles queriam enfiar no lugar transsignificação. Eu acho mais feia, mas quiseram. Não, é porque muda o significado, né? Significa Jesus, significa o caramba. É Jesus. Eu posso dizer que isso aqui significa que eu não gosto de você, Gabriel. Mas não é. É mentira. Essa questão do significado é muito melindrosa. E nós não podemos ter melindres com aquilo que é o nosso maior tesouro, a Eucaristia. Então vai para o raio que o parta com a transsignificação. É transubstanciação. E nunca mudou. Nunca deram conta de mudar. Então já está indo para os 1000 anos já que essa palavrinha está aí nas baladas de sucesso. E eu duvido que vai aparecer uma mióvio. Duvido muito. Duvido. Vai aparecer maravilha. Se o Papa falar que valeu, valeu. Então bora, vida que segue. Mas se não, não. Ok? Então guardou aí a palavrinha espécimes. Então as espécimes, quando a gente está falando nesse sentido aqui, certo? As espécies eucarísticas, nós estamos nos referindo ali àquele negócio que parece pão, mas não é pão. Parece vinho, mas não é vinho. São os acidentes que estamos vendo, mas sabemos que aconteceu uma transubstanciação. Ok? Então deixa eu ver se ficou mais alguma coisa legal aqui para vocês. Então vamos lá, beleza. No mesmo sentido e com a mesma doutrina do Concílio de Trento. Então já lembrei, está aqui naquela tentativa ferrenha de fazer uma conciliação. É também claramente expresso na celebração da missa, não só pelas palavras da consagração, em virtude das quais Cristo se torna presente. Olha o palavrão aí. Tem que aprender a falar essa palavrinha bonitinha aí, viu? Não pode engasgar essa chão, não. Transubstanciação. Muda a substância sem mudar os acidentes. Mas também pela forma como, ao longo de toda a liturgia eucarística, se exprimem os sentimentos de suma reverência e adoração. É este o motivo que leva o povo cristão a prestar culto peculiar de adoração a tão admirável sacramento, na quinta-feira, a ceia do Senhor, e na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Então, o que esse parágrafo está tentando, então, colocar aí na nossa cabeça, né? Então, o que acontece na transubstanciação? Acontece. Mas a gente não percebe isso só por ouvir as palavras de Cristo na missa. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, será dado por vós. Não, falou que Jesus falou, pronto, é por isso que é Jesus. Sabia, não estava acreditando, é ele. Não, não é. Mas se prestar atenção na missa inteirinha, você vai ver que só pode ser Jesus.
que acontece quando o padre vai preparar aqui para fazer a transubstanciação? Ele abre um pano grande no altar que se chama corporal. Por quê? Porque depois que for feita a transubstanciação, qualquer fragmento que cair ali da hóstia é Jesus. Não é um pedaço de Jesus, é Jesus inteiro. Quando vocês veem o padre distribuindo a comunhão, cuidado, os ministros. Por exemplo, se ficar um fragmento na mão, já aconteceu de eu ver, a pessoa vai comungar, fica um fragmento, opa, aqui, ó. Às vezes a pessoa distraída não viu. Nossa, a pessoa vai, comunga o fragmento. Se cair uma partícula no chão, o que acontece? O alvoroço que é. O ministro pega, leva para o altar, traz um pano, tampa, vem outro com água, purifica. Ué, para que a gente ia fazer aquilo, gente? Você está olhando, você está entendendo, gente, o que é aquilo ali? Quem não conhece, não tem fé, pensa que nós é doido. Tudo doido. Termina ali a comunhão, tudo o padre pega ali e vai, puxa, e tira, e coloca ali água, e bebe, todo um negócio de gente, macumba é aquela ali. Assim, quem tem fé sabe o que está acontecendo. É Jesus. Os ministros levam para o sacrário e tudo, fica ali guardado, protegido. É Jesus. Então não é só a palavra da consagração que te dá a entender que é Ele. É todo o rito da missa. Por que a gente pede perdão no começo da missa? Para desobstruir o caminho. A gente pede perdão para estar preparado para... Ele vai vir, então o caminho tem que estar preparado. Certo? Então, todos os relógios estão apitando, gente. Eu entendi que deu 9 horas. Beleza. Mais alguém quer gritar? Entendi. Nossa, o meu está atrasado, então ainda falta 2 minutos. Oi. Ela está perguntando, se não houver toda essa purificação, é um sacrilégio, né? Então aqui, o que entra em jogo aqui, né? Então, a fé. A fé de quem está celebrando. Então pode acontecer de um padre, sei lá, tá meio aí em crise, meio na dúvida de fé e tudo e tal. Por exemplo, a própria missa de Corpus Christi que você participa, faz procissão e canta tão belamente, ela surgiu por causa do quê? Da dúvida de fé de um padre. O padre estava celebrando a missa lá e será se é, será se não é. Pá! Partiu a hóstia e o sangue escorreu. Aí ele saiu doido, enrolando ali no corporal, e aquela sangueira, e foi doido e tal, e já avisaram para o Papa veio, encontrou no meio do caminho lá, e o Papa olhou e falou o quê? Corpus Christi. É o corpo de Cristo. O Papa estava doidinho para fazer a festa. Ele estava caçando um motivo. Achou, pronto. Festa. Procissão, bora. Não tem tremiota que procissão, gente? Tem. Agora eu vou fazer procissão de escola de samba só. Eu vou ter que ficar em cima dos carros. Quando eu dou de andar, paciência. Mas, entendeu? Então foi a falta de fé de um padre que possibilitou algo tão maravilhoso. Só Deus para aproveitar mesmo isso, né? Mas pode acontecer. Talvez o padre, com a fé aí já um pouco meio zarambeta, vai fazer ali um negócio meio assim, não está muito preocupado. Certo? Pode acontecer. É um sacrilégio? É. É um sacrilégio culpável? Vai depender. Vai depender da consciência da pessoa. Como pode acontecer um sacrilégio da sua parte? Você comunga na mão. Aí você recebeu a hóstia. Viu que tem ali um fragmento. Pronto, é um sacrilégio culpável. Você não tem fé. Você não acredita na Eucaristia. Agora, se recebeu ali, olhou e verificou, mas ainda assim, ficou ali uma partícula, você não viu, certo? Aquela partícula se perdeu, mas não foi um sacrilégio culpável da sua parte. Bom, poderia ser menos culpável se você pudesse receber da maneira mais digna possível, direto na boca, né? Mas paciência. Aí é uma escolha que a igreja te dá. Você é livre para escolher como que você recebe a comunhão, se na boca ou se na mão. Outros 500. Certinho? Ficou claro? Gente, para mim deu. Olha só como nós caminhamos, hein? De 399, fizemos 1/3 da introdução. Eu acho que esse negócio vai render uns anos bom, viu? Meu Deus, como é que nós deu conta de fazer o catecismo aquela vez, hein? Sei não. Mas tudo bem. Para mim, eu não estou com pressa. Eu não estou desesperado, certo? Não estou. Eu tive uma pessoa que fez uma profecia para mim aí.
Eu vou descobrir se é uma profecia ou se é uma profetagem. Disse que viu eu celebrando aqui na Santa Terezinha. Os cabelos brancos. De duas, ou vai ser eu velho, ou vocês vão passar tanta raiva em mim que o cabelo vai ficar branco, loguinho, né? Sei, então não tô com pressa. Certo? Não tô. Mas então, aí eu pergunto para vocês. Nessa toada, tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Tá legal? Porque se eu pegar aqui também desesperado, vou na louca aqui, eu capo isso aqui em dois encontros com vocês, mas o que vai adiantar? Nós não estamos aqui para aprender? Estamos aqui para aprofundar? E eu também não quero que o negócio fique pesado demais, ficar aqui com vocês com 1h30, 2 horas aqui lascando com vocês aí. Não, 1 hora para mim já lascou suficientemente. Já está ótimo, ok? Aí eu vou sempre deixar 5, 10 minutinhos para perguntas, se tiver, ok? Então, está aberta a temporada de caça às perguntas. Pode levantar a mãozinha e perguntar. Vamos começar aqui com o Glaito. Você vai falar e eu vou repetir para o povo saber o que é a pergunta, tá? Mas pode falar. Sim. Uhum. Sim. 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 Então, ele está questionando quanto à questão da ceia, né? Então, nós usamos a palavra ceia, nós usamos a palavra eucaristia, certo? Então, em essência, é a mesma coisa. Você tem que pensar o seguinte, que a eucaristia foi instituída numa refeição, certo? Então, foi numa ceia que ela aconteceu. Então, nós chamamos de ceia fazendo memória ao evento. Mas, explicitamente, o que acontece aqui, a gente não pode chamar de ceia, certo? Porque todo mundo sai daqui de barriga vazia, certo? Então, assim, o aspecto alimentação, saciedade, não acontece. Então, aí nós podemos nos referir como ceia, mas pensando nisso, origem, certo? Origem do evento. Então, nós usamos a palavra eucaristia, que significa o quê? Ação de graças. A missa é um sacrifício. Nós falamos aqui, eu acho que é o próximo parágrafo, um sacrifício de ação de graças, propiciatório, certo? De satisfação. Então, a missa é um sacrifício, mas também é uma ceia, é um banquete. São duas dimensões de uma mesma verdade. Não é só uma e nem é só outra. Agora você fez uma pergunta, para nós e para eles é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa no sentido de que nós cremos em algo que eles não creem. Então, para eles é simbólica. Para eles é apenas uma anamnese. Eles fazem uma memória de um evento. Mas você nunca vai ver um evangélico preocupado com os farelinhos de pão que ficou lá no final da ceia. Eles vão pegar as vasilhas e vão levar para a cozinha, vão lavar de boa, tranquilo. Você nunca vai ver um rito desse numa ceia evangélica. Uma preocupação. Por quê? Porque para nós é Jesus. Para eles não é Jesus. No início do protestantismo eles acreditavam, mas não acreditavam como nós acreditamos. Aí não era transubstanciação, era empanação. A palavra técnica. Eles acreditavam que Jesus entrava no pão. Terminava a celebração, a missa. Para que ele vai ficar lá? Saía. Então, para Martim Lutero era inconcebível essa questão da adoração ao Santíssimo, sacrário. A Eucaristia não foi feita para ser adorada, foi feita para ser comida. Certo? Ela é alimento. Ela não precisa ficar estocada. Aí você vê a doidice, né? Desde que a igreja é igreja, existe reserva eucarística. Desde que a igreja é igreja. A igreja dos primeiros cristãos celebrava-se uma missa e se guardava a Eucaristia para levar para o povo que estava na cadeia. Como é que você vai falar que Jesus entrou ali e saiu, gente? Como assim? Para nossa tristeza, para nossa desgraça, eu ouvi isso de palestra, de padre, em encontro de primeira comunhão. Primeira comunhão de criança, eu era catequista. Eu estava lá no encontro, chamaram um bonito de um padre para pregar. Aí o padre foi e falou para os meninos da primeira comunhão, gente.
Não, e Jesus também, se ele cair no chão a Eucaristia, vocês podem ficar tranquilos, não precisa preocupar em pegar e comer, não. Pode pegar e jogar fora, porque caiu, Jesus vai ficar no chão, ele não é bobo, hein? Caiu, ele sai. Pronto. O santo de devoção desse padre era Martim Lutero. Ele era protestante e ele não sabia. Gente, pra você ver, eu era um moleque de 15 anos de idade, 16 anos de idade. Eu vi aquele negócio e eu falei assim, nossa, ainda bem que eu pensei que eu ia soltar um aqui. Mas eu pensei, vocês entenderam o que eu pensei, né? Pois é. Eu falei, gente, como assim? Ficou doido? Aí o padre foi embora. Aí terminada a palestra dele, aí estava eu e uma freira na palestra, né, dando um encontro para os meninos. Nós teve que rebolar para falar que o padre... Não, vocês estão entendendo o que o padre quis dizer. É porque ele quis dizer, assim, gente deu um AU lá e fez um monte de zetelo, mas é difícil. Como é que arruma uma tranqueira dessa? Certo? Mas isso não é católico, isso é protestante. Então, por isso que nunca vai ser a mesma coisa. Certo? Então, as palavras, elas, para nós, elas são sinônimos. Mas agora pega a ceia deles e a Eucaristia nossa, você não pode falar que são sinônimos nunca. Ficou claro? Apareceu um ali, quem foi? Foi impressão. Arrependeu já. Beleza. Mais alguma? Fala, Aline. A oração eucarística pode ser mudada? Isso que ela está perguntando, né? No nosso missal, nós temos mais de 10 orações eucarísticas diferentes. Confesso que algumas delas são exclusivas da criatividade brasileira. Diga-se de passagem, né? Mas tudo bem, isso é um parênteses que nós vamos ver mais para frente. Quanto a criatividade brasileira trouxe umas coisas exóticas para a celebração. Mas, sim, pode ser mudada, sem nenhum problema. O que não pode ser mudado? Responde para mim você. A essência. Os acidentes, é claro que podem ser mudados. Tanto é que se você pegar um missal, ou seu próprio jornalzinho na missa, fica atento. Você vai ver que tem duas partes da oração eucarística que vão vir sempre em caixa alta. O que é caixa alta? É aquele negócio tudo maiúscula. Caps lock ativado, né? Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Aquilo ali é a fala de Jesus. Aquilo ali, Aline, é o caroço do piqui. Aquilo ali nunca vai ser mudado. Então, a oração eucarística, ela, como eu disse, imagina a missa que São Pedro rezou. Imagina a missa de São João. Não tinha nada disso que nós temos hoje, assim, do ponto de vista estrutural. Não tinha. Certo? Não tinha evangelho. Não tinha nada. Tinha os textos do Antigo Testamento. Então, o que era a proclamação do evangelho na missa de São Pedro? Gente, teve uma vez que eu estava lá na praia. Eu estava pescando. Eu vou lá para vocês. Eu estava pelado. Que eu pescava pelado. A gente pensa isso na missa. E aí estava eu, João, Tomé, só os atrapalhados da ideia. E aí o João olhou para a praia e tinha um caboclo lá. Ele falou, ô, tem peixe aí? E eu falei, mas como assim tem peixe aí? Né? Pescou a noite inteira, não pegou nada. E aí o João falou, fedeu. É o Senhor. E eu fiquei louco dentro da roupa, pulei. Depois que eu vi que eu estava pelado, fui, porque é doidice. Entendeu? Assim, o cara ia contar um caos. O caos dele com Jesus. Foi assim que nasceu o evangelho, gente. E quem estava lá do lado? Babando, travado. Não passava nem o Wi-Fi de emoção. Um moleque, um adolescente chamado João Marcos. E ele escutou dezenas de vezes, né? Cada relato de São Pedro. Depois, quando ele já era adulto, o que ele fez? Evangelho segundo São Marcos, né? Pode tirar o São Marcos e colocar segundo São Pedro, que dá certinho. Aquilo ali são as memórias de São Pedro. Certo? Aí como é que São Pedro ia rezar uma missa, agora oração eucarística uma, né? Coroinha, tocando sino, Ana Rafaela, ele não tinha essa graça. Só eu que tenho. Certo? Então, a estrutura foi mudando com o tempo. A oração foi sendo modelada com o tempo. É claro que nós temos aspectos nas orações eucarísticas que são antiquíssimos, milenares. Por exemplo, tem um momento em que a gente reza uma oração onde a gente faz memória dos santos. Ali a gente faz memória dos primeiros papas, certo? Pedro, Sisto, Cornélio, Cipriano. Então ali está falando de quem? Dos primeiros papas.
certo? Quantos séculos tem essa lista desses primeiros papas? Ela está ali. E foi rezada por outros. Entendeu? Então, daqui para frente podem haver mudanças? Podem. Por exemplo, nós temos uma oração eucarística no nosso missal, que é a número 5, que ela só existe aqui no Brasil. Foi inventada aqui, nós que inventou. Está aqui. Se for em outro lugar, você nunca vai achar ela. O povo rezando, né? Eu, pessoalmente, eu tenho muito trauma com ela, porque ela parece que foi feita para o Brasil numa época em que se falava de um jeito que nós não falamos hoje. É um jeito muito rebuscado, é um trem aqui. Tem muito pra nela. Sabe, pra onde você vai? Sabe? Eu não dou conta de falar pra, assim, com muita naturalidade. Então, na hora lá, eu acabo me enrolando e falo para. Eu acho pra tão esquisito. Paciência, né? Entendeu? Ficou claro, Aline? Mais alguém? Temos ainda nem 1 minuto. A última, hein, Luana? Gente, atenção. Esse vídeo vai ser postado no YouTube com alguns dias de atraso, é claro, para privilegiar vocês que vêm ao vivo e a cores e ter a oportunidade de fazer a coisa aí da melhor maneira possível. Mas se você tiver dúvidas também e quiser colocar lá nos comentários, pelo amor de Deus, só não me xinga nos comentários lá, viu? Que tem uns filtros aí no YouTube aí que você vai ser banido. Então, assim, seja tranquilo. Pode colocar lá também, que eu vou estar revisando depois os vídeos e ver se surgirem comentários, dúvidas, eu vou estar tentando esclarecer aqui no próximo momento ou lá mesmo, tá bom? Mas diga, Luana. Como todo documento, certo? Como todo livro sério, ele tem uma série de citações, certo? E essas citações, elas são referências bibliográficas que geralmente vêm no final do documento. Tipo, eu esqueci de pôr. Mas, certo? Sim, se vocês tiverem interesse e curiosidade, eu posso tentar procurar o documento um pouquinho mais íntegro, certo? E disponibilizar as notas de referência. O que são essas notas de referência? Igual aí você vê aí, por exemplo, nesse parágrafo número 2, certo? Tem lá, a natureza sacrificial da missa solenemente afirmada pelo Concílio de Trento. Concílio de Trento, aonde no Concílio de Trento? Aí tem um número 1, certo? Aí existe uma nota de rodapé onde fala, Concílio de Trento, no documento tal, no número tal, afirma que o sacrifício da missa foi solenemente afirmado. Então, são referências bibliográficas. Isso faz com que um documento seja sólido, que ele seja respeitável, certo? Você mata a cobra e mostra o pau, entendeu? Porque senão, você quer falar um trem que não tem fundamento nenhum, como é que você começa a conversa? Eu assisti um vídeo, menina de Deus, os especialistas estão falando que banana dá câncer. Pronto. Quem são esses especialistas? São os estudantes de Harvard. Que estudantes? Como é que é o nome deles? Qual foi a faculdade que eles fez? Qual foi o doutorado que eles fizeram? Fez algum? Não. Então, quando você quer falar um trem lixo, chulo, que não tem fundamento nenhum, mas quer sair de bom, achando que sabe alguma coisa, você dá esse tipo de citação. Especialistas estão dizendo o quê? Os profissionais da saúde estão dizendo o quê? Os sacerdotes católicos estão afirmando o quê? Que sacerdote católico? Qual que é o nome dele? Qual igreja? Qual diocese? Qual bispo? Então, quando você faz uma afirmação genérica, o nome dessa afirmação genérica é lixo, sem fundamentação nenhuma. Então, quem que vai acreditar? Bobo. Só bobo que vai acreditar que banana dá câncer. Depois dessa minha afirmação aqui. Gente, não existe, tá? Não dá câncer. Até hoje ninguém sabe. Então, pelo amor de Deus. Porque depois alguém edita e pega só esse pedaço e vai querer acabar com a minha imagem, né? Então, entendeu? Então, uma afirmação séria, ela tem fundamento. Então, quem que disse que o sacrifício da missa foi afirmado? O Concílio de Trento. Onde? Documento tal, número tal. Então, aqui a introdução ela tem várias citações. Ela ocuparia um espaçozinho considerável. Então, assim, eu posso disponibilizá-la e deixá-la acessível. Acho que tem jeito de fazer isso na descrição dos vídeos, não tem? A gente põe um link lá para a pessoa acessar e tal.
Eu vou ver se eu faço isso e deixo as notas de rodapé à disposição. Quem quiser conferir, vai lá. Gasta um pouquinho mais de energia. Beleza? Vamos ficar de pé. A próxima data. Muito bem lembrado, Carla. Agora que você me lembrou, eu lembrei que eu esqueci de anotar. Eu fiz. Bonitinho o calendário lá. Bonito mesmo. Ficou lindo. Deixa eu ver aqui só se eu lembro. Porque assim, como que a gente teve que mudar para uma sexta-feira? Gente, vocês não estão entendendo a bagunça que virou a nossa programação aqui na Santa Terezinha. Tivemos que mudar um monte de coisa. Mas, então, como que ficou? Então, esse mês de fevereiro não é possível mais. Por quê, né? Porque no próximo 17 é véspera de um feriado de carnaval. Então, sabe Deus o que vai virar o universo. E depois, no 24, aí já está acontecendo cerco. Sempre que estivesse acontecendo cerco de Jericó, é impossível a gente ter um encontro. Uma sexta do mês é impossível por conta do cerco, porque o cerco se estende até as 9 da noite. Eu acredito que vocês não vão ter paciência para esperar. Então, aí depois, em março, aí eu organizei, parece que foram 2 encontros. Mas eu vou ter que pedir desculpa para vocês, que se eu falar no chute aqui, pode ser que dê errado, e aí vocês guardam e vai dar treta. Mas se eu não me engano, em março eu consegui colocar 3 encontros, porque março tem 5 sextas-feiras, certo? Então, mas infelizmente vai ter um mês que a gente vai ter só um encontro, certo? O ideal, o legal é que aconteça pelo menos 2, para ter essa frequência quinzenal. Certo? Mas aí o que eu vou pedir para vocês estarem atentos? Então estejam atentos aos avisos da missa, eu vou avisar. Eu já vou pedir à nossa social media ali para publicar no Instagram o calendário. Eu fiz o calendário até junho. Então nós sabemos todos os encontros até junho, para você já colocar na sua agenda e você se organizar. Então fica atento no Instagram para esse começo de semana que vem. Porque sempre no Instagram vai aparecer no dia do encontro. Então, na sexta-feira do encontro, olha, hoje tem o nosso encontro, venha participar conosco, sorria. Então, entendeu? Sempre vai aparecer no dia, certo? Mas eu já vou pedir para ela colocar já o calendário de todo o semestre, o primeiro semestre dos nossos encontros, para que você possa se organizar. Tá bom? Beleza? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pelo desejo de conhecer mais. Isso nos alegra muito e nos lembra que a nossa responsabilidade é muito maior do que a gente imaginava. Então, vamos aproveitar e vamos fazer com que isso aí faça com que a gente cresça aí no amor e Eucaristia, tá bom? Vamos com Deus. Deus abençoe vocês.